Está no ar mais um Capital Humano, com o desemprego a crescer e a chegar a valores que há muito não se vê em Portugal. Cerca de 1.400.000 portugueses estão desempregados. As empresas recrutadoras são atores e observadores privilegiados para saber quais as áreas em que se deve apostar. A Associação Portuguesa de Empresas do Setor Privado do Emprego representa 70% do mercado de trabalho temporário. Connosco hoje temos um dos observadores privilegiados destas dinâmicas da contratação do mercado de emprego, Joaquim Adegas, que é também presidente desta associação. E eu começar a perguntar, boa tarde, as empresas privadas versus setor público de contratação. Neste momento, qual é o IFP? É um dos instrumentos do governo para contratar e para promover o emprego. Por outro lado, temos as empresas recrutadoras na área até do trabalho temporário. Que números quem é que consegue mais resultados? É o setor privado ou é o IFP? Ora bem, segundo os últimos dados que tivemos acesso de 2011, que são dados publicados pelo IFP, existiu por parte das empresas do setor privado do emprego, vulgo empresas de trabalho temporário de agências, uma colocação de 280.000 pessoas e por parte do IFP 60.000 pessoas. Mas se neste número do IFP fomos a analisar, a decompor estas 60.000 pessoas através de quem é que foram colocadas, chegamos a interessante conclusão que 3/4 foram colocados para empresas de trabalho temporário, ou seja, cerca de 45.000 pessoas. Mesmo os do IFP, mesmo colocados através do IFP? Sim, ou seja, ofertas que as empresas de trabalho temporário da agência colocam no IFP e que o IFP depois responde. Mas essas ofertas existem porque o setor privado do emprego conseguiu, de alguma forma, angariar ou encontrar esses postos de trabalho. Essas vagas. E depois, entre 14 a 15 mil pessoas foram colocadas pelo IFP diretamente. Ou seja, se formos a fazer uma análise entre a magnitude temos de criação de 280.000 postos de trabalho e de 14 mil pessoas colocadas diretamente pelo IFP, enfim, temos uma discrepância tão grande que até nós, o setor privado do emprego, nos surpreendeu, sinceramente. Porquê que isto acontece? Penso que é fácil de o sustentar, não é? Temos o IFP, é uma hiperestrutura. Okay? Uma hiperestrutura, porque estamos a falar de 2.000 pessoas, 200 milhões de euros, mais 200 milhões de euros de orçamento anual e com a taxa de colocação que falamos. Temos as empresas de trabalho temporário da agência e, em concreto, uma das maiores empresas que promoveu um estudo em que essa empresa tem mais de 20 milhões de euros de custo de estrutura, tem 350 pessoas e conseguiu ter a mesma taxa de colocação com o IFP. Portanto, a eficiência é... Estamos a falar de cerca de 1/10 dos custos, mas estamos a falar só de uma empresa, não é? Porque agora não existem estudos sobre isto, mas se fizermos uma multiplicação de todas as empresas do setor privado do emprego versus o IFP, eu arriscaria a dizer que a taxa ou o preço de colocação por mil andará entre 1 a 2% do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Mas eu recordo-me que há pouco tempo houve um programa que foi anunciado pelo Governo que era recorrer às empresas de recrutamento para facilitar e apoiá-las para a colocação de desempregados. Não sei se depois se esse programa acabou por se concretizar ou não, e de que forma. Isso está efetivamente no Programa de Estímulo ao Emprego de 2012. É uma das medidas que estava prevista, mas até à data não fomos contactados pelo Governo. Já foi anunciado há muitos meses. Nesse sentido, vamos ter brevemente uma audiência com o Sr. Secretário de Estado do Emprego. Eventualmente, penso que irá ser desenvolvido o assunto, pelo menos nós iremos o abordar, mas sem dúvida que aqui a preponderância e a importância do setor privado do emprego neste momento assume uma dimensão perante o mercado de trabalho muitíssimo importante. Porque se não existissem as empresas de trabalho temporário da agência ou o setor privado do emprego... A taxa de desemprego seria muito mais elevada, se calhar. De certeza que a taxa de desemprego seria muito mais elevada. Seriam mais 2 pontos, provavelmente, 2 ou 3 pontos, do que é atualmente. E depois não é só isto. É o que permite às pessoas, muitas vezes, ganhar competências e ganhar experiência e ganhar
confiança no próprio cliente, que acabamos por ter uma taxa de colocação de 25% das pessoas que estão em regime de trabalho temporário acabam por ficar em permanência. Eu ia lhe perguntar uma coisa, que normalmente há algum preconceito em relação às empresas de trabalho temporário, casos em que as pessoas que são recrutadas têm que pagar, não sei muito bem qual é a regra, mas às vezes um salário e que depois acabam, às vezes têm que pagar um FII, não é assim? Não. Isso efetivamente existem casos de empresas que fazem isso, mas não são empresas de trabalho temporário, ok? São porque vocês têm um código deontológico, não é? Há um código deontológico que as empresas... nem é o código deontológico, está na própria lei. Ou seja, é ilegal pedir qualquer tipo de verba a uma pessoa que está à procura de emprego. Isso não se pode fazer, porque há muitos casos. Não se pode fazer. Não se pode fazer. Ok? Está bem claro na lei. Está regulamentado. Portanto, e desconhecemos, nós, à PESP, desconhecemos que tenha existido alguma vez... Algum dos vossos associados que tenha recorrido a esta prática. Ou de empresas de trabalho temporário que tenham recorrido a esta prática. Normalmente são empresas de serviços que acabam por recorrer a estas práticas. E depois, obviamente, que o setor está com algum estigma social, existe um estigma para este setor, efetivamente temos que o assumir, mas criado, sobretudo, não pelas empresas de trabalho temporário da agência, mas por outro género de empresas, porque estamos a falar de um universo de empresas, de 180 empresas neste momento licenciadas. Ou seja, é um universo relativamente curto, comparado com a realidade que as pessoas muitas vezes pensam. A maioria das pessoas pensam que existem milhares de empresas de trabalho temporário, o que não é verdade. Mas diga uma coisa, portanto, o que acontece normalmente, imagina, uma pessoa que está à procura de emprego, chega a uma empresa de trabalho temporário, entrega lá o seu currículo, depois é feito um contrato, depois isso, normalmente, tem que haver depois um pagamento, não é? Não sei se é por parte da empresa que contrata, se é também por quem está à procura de trabalho. Há um acordo entre... Não, ora bem, uma pessoa, quando chega a acordo, quando é recrutado por uma empresa de trabalho temporário, faz um contrato de trabalho com uma empresa de trabalho temporário. Depois fica à disposição de um utilizador, mas todas as obrigações de pagamento de salário são por parte da empresa de trabalho temporário. Okay? É um regime... O vínculo é a empresa de trabalho temporário. É com a empresa de trabalho temporário. Mas também é esse sucesso, isso que me referiu, que 25% das pessoas depois acabam por ficar nas empresas, não é? Exatamente. Isso é uma taxa de sucesso muito, muito elevada. E não só, e mais importante do que isso, desses 25%, segundo os estudos que existem na Europa, cerca de 10% das pessoas que no início tinham emprego, e esse número, no final de terem passado pelo trabalho temporário da agência, cresce para 65%. Ou seja, essas pessoas valorizam-se muito em termos curriculares, Exatamente. O que lhes permite depois reentrar com um vínculo mais permanente no mercado de trabalho. Exatamente, porque uma das coisas mais importantes para um desempregado é não perder o ritmo de trabalho. A desvalorização profissional não é só, além da desmotivação, que é muito importante, é sobretudo a desvalorização profissional, porque um empresário, uma empresa, um gestor de recursos humanos, quando vai avaliar um currículo, avalia o percurso dessa pessoa. E ouvi estudos recentes que mostram que uma pessoa, quanto mais tempo está desempregada, menos hipóteses tem de conseguir trabalho, não é? Mas exatamente, ou seja, é esse o efeito. Porque se um gestor de recursos humanos, se um empresário, quando analisa um currículo, verifica que essa pessoa está inativa há 2 ou 3 anos... Pergunta porque é que ele está parado há tanto tempo. Obviamente faz a questão porquê que ele está inativo há tantos anos. Alguma coisa não está correta. Se calhar afasta logo esse currículo, e afasta do mercado de trabalho. Portanto... Então o conselho que dá às pessoas, as que estejam desempregadas, é tentarem, mesmo muitas vezes em termos de remuneração, podem ficar aquém do que tinham antes, mas tentarem estar no mercado o mais tempo possível, não é? Mesmo que seja de uma forma temporária. Não, as remunerações hoje em dia desceram, tanto seja com contratos diretos em empresas, como em empresas de trabalho temporário. Okay? Portanto, não é o fator por trabalhar numa empresa de trabalho temporário. Aliás, isso é falso, até pelo contrário. Os trabalhadores temporários, muitas vezes, conceito que o salário é mais baixo, não é? Os trabalhadores temporários muitas vezes ganham tanto ou mais do que as pessoas que estão na empresa. E é natural, não é? Porque se temos um contrato de curta duração ou com uma expectativa de duração inferior a um contrato, alguém que está permanente numa empresa, é normal que essa remuneração
seja mais alta alta e em média que qual é outra o tempo pessoa. de duração, normalmente? Segundo os últimos dados que temos do IFP, média contratual é de 4 meses. 4 meses, ok. Já foi superior, cerca de 2 anos andava nos 6 meses, mas hoje em dia é de 4 meses. Mas um facto importante é que uma pessoa, quando faz um contrato de trabalho temporário, tem 50% de probabilidade de fazer um segundo contrato. Isto aqui em Portugal. Portanto, se formos aqui fazer um cálculo, podemos chegar a uma média contratual de 6 meses, que é um contrato a termo, normalmente tem. Portanto, De uma empresa? Okay. De uma empresa normal. Eu estive a ver o vosso site, que deixe-me dar-lhe os parabéns, porque Obrigado. Está muito bem construído, e vi que tem lá oportunidades de trabalho para Portugal e lá para fora. Portanto, as empresas vossas associadas também estão a trabalhar com o mercado internacional. Sim, E vi até procura de áreas qualificadas, portanto, médicos, engenheiros, portanto... Efetivamente, há aqui uma oportunidade neste setor fora do país que não está a ser aproveitada neste momento, não por falta de vontade das empresas de trabalho temporário de agência, setor privado do emprego, mas por falta de condições a nível fiscais, a nível de competitividade, a nível de burocracia, por falta de muitas vezes, ou por existência de custos de contexto que não permitem que as empresas exportem da forma que poderiam exportar. E aqui, ou seja, vocês com os mercados internacionais estão a ter algumas dificuldades por questões legais e burocráticas em operar noutros países. Estas questões podem ser ultrapassadas se houver uma cooperação por parte do governo, por parte dos vários governos. Do governo, neste caso. Do nosso governo, não é dos vários governos, é do nosso governo, de Portugal. Porque este movimento transnacional de trabalhadores, para fazermos uma ideia, temos 12 milhões de trabalhadores temporários na Europa. Okay? Destes 12 milhões, 1 milhão de pessoas estão em movimentos transnacionais. Portanto, já é uma porcentagem grande, quase 10%. Estamos a falar de pessoas que trabalham, que tenham um vínculo com uma empresa de trabalho temporário de um país, e estão a trabalhar noutro sítio. E depois trabalham num segundo país. Okay? Estamos a falar de 1 milhão de pessoas. Nós, em Portugal, atualmente, o número deve rondar as 10 mil, 15 mil pessoas com este género de vínculo. Se fossem dadas condições a este setor para exportar, ou se fosse facilitada a exportação e a colocação de pessoas noutros países, era uma das alternativas, ou a meu ver, a alternativa mais suportada para a imigração, porque aqui estamos a falar de empresas que vão procurar locais de trabalho, vão negociar as condições de trabalho. Não há esse risco, que tem havido alguns casos de engano de pessoas. Vão procurar locais de trabalho, vão procurar locais de alojamento e vão procurar condições de transporte. Ou seja, a pessoa quando sai... asseguram a cadeia toda quando sai para ser colocada no estrangeiro, já tem a garantia que vai encontrar um local de trabalho, já sabe quanto é que vai ganhar, em condições é que vai trabalhar, onde é que vai ficar. Já sabe onde é que vai ficar, ou seja, há uma transparência e há sobretudo uma orientação por parte de profissionais de serviço do setor privado do emprego. E o Governo poderia de alguma forma apoiar esse Poderia apostar este tipo de imigração controlada e orientada, sobretudo, porque o que está a ver hoje em dia é sobretudo uma imigração descontrolada. O que é que eu quero dizer isto não só é a questão das fraudes, eu vejo isto com outro aspecto, que as fraudes é muitíssimo grave, mas com o aspecto de que as pessoas que estão a emigrar neste momento, as expectativas de regressarem a Portugal são muitíssimo baixas. E no caso, se fossem com um contrato de trabalho temporário, se fossem com um contrato de trabalho temporário, haverá mais probabilidades de essas pessoas regressarem ao país de origem, neste caso Portugal, quando houver condições económicas para isso. E também de recordar que os descontos para a Segurança Social são feitos em Portugal. No país de origem. E, portanto... São no país de origem, ou seja, iriam entrar contribuições diretas para a Segurança Social se conseguíssemos desenvolver este modelo de exportação. Porque o setor privado do emprego temos que deixar de ver como um intermediário, que o é e que é necessário, porque consegue reduzir os tempos. Mas é um facilitador e exatamente, pode ajudar... acaba por ser um facilitador, porque consegue reduzir os tempos da oferta e da procura e consegue fazer encontrar a melhor oferta com a procura. E é
um setor económico em si próprio. E que pode contribuir também pode para o desenvolvimento da economia portuguesa. para o desenvolvimento da Vamos ter que economia terminar. Só e diminuição do quem desemprego. queira recorrer a usar o vosso instrumento conforme entrar no mercado de trabalho, o melhor é ir, se calhar, ao vosso site, apes.pt. Tem lá muitas muitas informação, hipóteses. Aparecem lá os associados, links E tem diretos ofertas para de os emprego que eu associados, estive a ver. as ofertas de emprego também e sobretudo, informação, porque existe muita desinformação neste setor. Que leva a enganos e a que situações leva a alguns complicadas. enganos e que... Muito obrigado por site ter podem vindo resolver. ao Capital Muito Humano, obrigado. Joaquim Adegas, ele que é Presidente da Associação Portuguesa de Empresas do Setor Privado de Emprego. Já sabe, pode encontrar mais oportunidades de emprego todas as segundas-feiras no suplemento Universidades e Emprego, do Diário Económico. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.